E aí, pessoal, voltamos. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as atividades que a gente postou aí. Não vou dar as respostas, mas a gente vai dar pelo menos uma pequena instrução de como realizá-las, tá bom? Vamos lá começar, para a aula não ficar muito longa. Ó, então, o Carlos indicou a sequência numérica apresentada na tabela, ok? Escreva os próximos números da sequência. Olha só, gente, vamos perceber o seguinte, algumas coisas aqui para ajudar. De quanto em quanto está aumentando as posições, ok? Da 1 para 2 aumentou quantas unidades? Da 2 para 3 aumentou quantas? Ok? De quanto em quanto está aumentando os termos da sequência? Termos da sequência, esses números aqui de baixo, ok? Ó, se eu de 3 para 6 aumentou em quantas unidades? De 6 para 9 aumentou em quantas? É a mesma quantidade que aumentou daqui para cá e daqui para cá? Se for, você pode aplicar para cá, para cá, para cá, para cá e para cá, ok? Que operação a gente pode fazer utilizando o número da posição para chegar no termo da sequência? Então, tem uma conta aqui que você percebe que dá para ser feita, ok? Então, fica a dica. A operação é uma multiplicação, ok? Então, se eu pegar o 1, multiplicar por um número, vai dar 3. O 2 por um número vai dar 6. O 3 por um número vai dar 9. Que número é esse? Que multiplicação é essa? É isso que eu quero saber, tá bom? Que operação que é? Então, é isso. Que conta que você faz usando esses dois caras aqui, tá? Saindo da posição para chegar no termo, ok? A posição vezes alguma coisa para chegar no termo. É isso que eu quero saber. Beleza? Aí você preenche a tabela lá. Olha só, pode-se perceber que cada termo da sequência está relacionado à sua posição, ok? Então, qual será o 12º termo da sequência? Duas formas a gente tem para resolver. Continuar a tabela, subindo, que nem vocês fizeram aí para preencher agora na primeira, você vai descobrir qual operação está, né? Aí você consegue na posição 12, você vai saber que número que dá. Agora, se você já sabe qual é a operação que está relacionada entre a posição e o termo aqui, você saindo da posição, fazendo uma multiplicação e chegando no termo, é só fazer isso, pegar a posição, fazer a multiplicação, a posição é 12, vezes o número que você achou lá que está repetindo esse número, ok? E você vai chegar no valor do termo da 12ª posição. Simples assim, gente. Se eu falar mais, eu vou dar a resposta para vocês. A mesma coisa, o centésimo termo da sequência, gente. Sabe qual que é a multiplicação que está sendo feita? É só pegar o 100 e multiplicar por aquele número que está sendo repetido todas as vezes, e você vai chegar no termo, no centésimo, no valor do centésimo termo lá. Para montar a tabela até o centésimo, desculpa, não dá, né? Não vai nem caber no caderno. O mesmo acontece, se eu não me engano, no item C aí também, gente. Exatamente, a mesma coisa. Qual é o termo 250? Mesma coisa, pegou o termo, fez a multiplicação, qual o resultado? Aí você vai ter o valor lá que é o que corresponde a o termo de 200, a posição lá 200, o valor da posição 250, gente. Tranquilo, né? Só quebrar um pouquinho a cabeça, vocês conseguem fazer aí. Vamos lá. Ok? Qual a expressão que ocupa a posição nessa sequência? Posição N, perdão, posição N. Então, olha só, você deve descobrir qual operação, lembra que eu falei uma multiplicação, está relacionada ao número da posição e o termo da sequência, ok? É só montar a conta. Lembra das duas videoaulas anteriores que a gente montou lá as expressões algébricas? O que a gente fez? Substituiu onde está o número da posição pela letra. Monta, por exemplo, monta essa conta aqui primeiro. 1 vezes alguma coisa que vai dar 3, ok? Então, 1 vezes alguma coisa que vai dar 3. Então, no lugar do 1, que é a posição, você vai colocar n. Então, n vezes alguma coisa que vai dar, né? Só isso, não precisa nem colocar o resultado, é só montar a conta, na verdade. É isso mesmo, ó. Então, aqui 1 vezes alguma coisa, 2 vezes alguma coisa, 3 vezes alguma coisa, não é isso? Então, você vai fazer o quê? No lugar do 1, ou do 2, ou do 3, aqui vezes alguma coisa, você vai colocar o n. N vezes alguma coisa. Essa é a nossa expressão algébrica que estamos procurando, ok? Vou falar mais assim, aí vai ficar muito fácil. Olha só, aqui a gente tem um gráfico, ok? A gente percebe o quê, gente? Que para cada ano que passa, ó, no primeiro, segundo, terceiro e quarto, o valor vem diminuindo, ok? Então ele pede para você observar os valores de áreas desmatadas do primeiro, das metas para o segundo, terceiro e quarto anos, ok? O que você percebe em relação à meta da redução de deslocamento nessa empresa? Então, olha só, qual a operação que a gente pode utilizar para sair do primeiro termo, do primeiro ano, e chegar no valor do segundo? Se usar do segundo para o terceiro, e se usar do terceiro para o quarto? A mesma conta. É uma divisão, gente, ok? Estou dando a dica de ouro, ó. Então,
você vai fazer uma divisão. Eu só não vou falar por quanto é. Você pegar o 1024 e dividir por um número, você vai chegar no 512, tá? Se você pegar o 512 e fizer essa mesma divisão, você vai chegar no 256. 256, se você fizer a mesma divisão, você vai chegar no 128, tá? Então é isso, é uma divisão que você tem que descobrir aí. E qual é a divisão por quanto que está sendo feita. Então é isso que eu quero saber. Ó, qual seria a meta para o sexto ano e para o oitavo ano? Então, o que, que você faz? Já no quarto, ok? Continua fazendo a divisão. Então, faz divisão por quinto, para o sexto, para o sétimo e para o oitavo, ok? Fazendo essa mesma divisão com esse mesmo número que você está usando para fazer a divisão. Só isso, gente. Porque é uma sequência, ele segue, a operação é sempre a mesma para chegar no próximo, entendeu? Sempre tem o mesmo número aí, uma operação que está acontecendo, ok? Para chegar no cara. Ó, qual a expressão algébrica que pode representar essa meta? Ó, você deve montar a conta que foi feita para chegar ao resultado de um dos anos, ok? Então, você saiu do primeiro, para chegar no segundo, você fez uma divisão, ok? Então, monta essa divisão, ok? E ao invés de colocar o valor do ano anterior, você vai substituí-lo pela letra D, por exemplo, né? De desmatamento, pode ser, ou pode ser a letra X, enfim. Então, monta a divisão que você fez aqui, saindo desse para chegar nesse, e pega esse valor, no caso do 1024, e substitui pela letra D. Só isso, gente. Aí nós temos a expressão algébrica, ok? Vamos lá. Isso lá nas duas videoaulas primeiras lá, que eu falei da introdução, dá para chegar. Olha só, em que ano a meta de desmatamento será 2 km², gente? Como você já descobriu qual é a operação que está acontecendo de um ano para o outro, agora é só continuar a tabela até chegar no resultado de 2, tá? Então você vai dividindo aí, fazendo a divisão até chegar no 2, e aí você vai me falar qual ano que foi que chegou no 2, tá bom? O resultado é 2. Então, ó, o primeiro foi 1024, o segundo 512, o terceiro, o quarto, o quinto, e aí você vai descendo aí até chegar, fazendo a conta, aquela divisão, até chegar no resultado 2, tá bom? Aí você anota qual ano que foi. Ok? Esse é o último dessa primeira parte aí, das orientações. Olha só, gente, aqui eu já preenchi o primeiro. Então, o Rafael trabalha numa loja de roupas, é vendedor. Então, ele tem o salário dele como que é? 1.200, ok, fixo, não muda. E a parte da comissão em forma de 10% sobre as vendas mensais. Então, ele ganha 1.200 mais 10% do que ele vender, tá? Para fazer a previsão do seu salário, ele elaborou a tabela com as possíveis vendas e salários, tá? Então, esse valor aqui das vendas, ok? Como a gente calcula a porcentagem, gente, ó? Então, a comissão, que é a porcentagem, ok? É o valor das vendas, esse cara de cima, vezes 10%, ou as vendas vezes 10 dividido por 100, tá? Então, a primeira aqui, ó, vendas foi 1.000, não é isso? Então, a minha comissão, o que é? 1.000 vezes 10 dividido por 100. Deu 100, tá bom? Faz na calculadora, bem simples a conta, ok? Tem calculadora que já faz direto aqui os 10%, também pode fazer. Então, beleza. O salário dele, o que que é, gente? É o fixo mais a comissão. Então, para a primeira aqui que eu preenchi, ó, o fixo sempre vai ser 1.200, mais R$100 da comissão, 1.300 o salário dele aqui. Agora eu quero que vocês sigam essa mesma lógica para fazer as outras contas lá, tá bom, gente? Só calcula os 10% para cada um deles, ok? Soma com o valor fixo e preenche a tabela. Simples assim, gente. Beleza? A gente para por aqui, então, nessa videoaula. Não esqueçam de fazer a entrega aí. Terminou de assistir essa videoaula, já vai lá e entrega essa atividade, né? Lá o vídeo. A atividade aqui, no caso, é só assistir o vídeo e fazer as anotações se forem necessárias, tá bom? Mas façam isso, não esqueçam, ok? Obrigado e até a próxima.